Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. Presencial ou digital. Porque o aprendizado não para. O Foca no Enem está na segunda tela, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, não importa. O importante é a gente estar focado. E se você estava com a gente na TV, já sabe. A gente está falando hoje de física e inglês. A gente vai continuar a nossa aula falando de inglês. Eu esqueci até de perguntar, pedir uma expressão para o professor para tirar onda, falar inglês aqui de novo. Não deu certo, mas não tem problema. A gente estava falando de gêneros textuais, falamos sobre a questão das tirinhas, do cartoon, da música, do texto verbal, do não verbal, e você ficou me devendo a resposta daquela questão que quem estava sintonizado na TV já sabe. A gente tinha uma letra da música de Paul McCartney. Isso. E eu acho que a questão perguntava o que ele queria dizer com aquela canção. Era isso? A gente vai verificar agora. Tem uma letra aí de uma música de Paul McCartney, que todo mundo conhece. A gente até chegou a dizer isso, né? A questão, se você prestar atenção, Diego, eu não sei nada de inglês, mas você pelo menos conhece Paul McCartney. Você sabe aí que a gente está falando de música ou de letra de música. E a própria forma como o enunciado tá descrito já entrega isso, né, professor? Já me remete a que a gente está falando de música, que o Enem está te pedindo algo à música. E a questão fala sobre isso também, né? Fala lá, Paul McCartney, na letra dessa canção. Então, a prova já te ajuda muito a entender o que está sendo cobrado, o que o candidato precisa entender sobre o inglês ali. E a resposta da questão é... Bem-vindo à internet, professor. Você não me pergunte que eu não sou candidato. Não, mas porque, na verdade, Diego, eu gostaria de fazer o seguinte. Eu gostaria que você, já que você viu a letra, você leu o comando da questão, né, quando a gente estava conversando, eu queria que você encontrasse semelhanças no texto, de palavras e vocabulário, e nas alternativas. Certo, eu vou colar aqui, peraí. Aí fala... Em perfeita harmonia, eu acho que perfect harmony é, né, um cognato verdadeiro. A gente tem dois cognatos aí. Certo. Mas você lembra do comando da questão? O que é que você tem que fazer? Ele pergunta o que Paul McCartney queria dizer, o que ele defendia com essa canção. Pronto. Né? Então, o que ele defende com a letra. Aí já tem uma dica. Muitas vezes, antes de ler o texto, você vai diretamente para o comando da questão. Saber exatamente o que o Enem quer de você naquele momento. Exato. E isso é uma estratégia que a gente vai conversar já, que ajuda bastante você a não perder o tempo, que é precioso numa prova dessa, né? É cansativa. Inglês só tem 5 questões. Muitas vezes você faz o que não é necessário você fazer, como traduzir, porque você consegue ter essa resposta somente indo direto ao que você precisa. Tá? E é uma estratégia que eu vou lembrar a vocês. Então, você já me disse, o que é que Paul McCartney defende na letra dessa canção, nessa lyrics. Tá? Então, assim, a gente chama lyrics no plural, que é a letra da música, tá? Em inglês, no caso. Então, assim, você tem as alternativas. E aí, pelas alternativas, você já vai eliminando. Parece... pegadinha ou algo do tipo, isso pode prejudicar se você não prestar atenção, tá? Mas essa é uma estratégia que vai ajudar bastante. Então, por exemplo, quando você vê aqui palavras como aprendizado, tem no texto, tá? Tem aprender no texto. Necessidade, tem no texto, aí vocês já ficam fazendo assim, tem no texto, eu vou marcar essa. Na verdade, não, né? Eu diria... Veja, eu te falei, né, que eu não tenho o spoiler da questão, que seria a answer key, né, a palavra, a resposta. Mas eu diria, eu estou fazendo a prova agora, veja, não é porque eu sei falar inglês, não é porque eu sei escrever, não é porque eu sei ler, que eu tenho a obrigação de responder corretamente. Então, eu tenho que usar a minha estratégia de estudo para que eu possa responder corretamente. Então, muitas vezes as pessoas acham que é mais fácil por estar em português, mas você precisa saber responder a questão. Tá? O que significa o título da canção, professor? Ebony and Ivory. Se eu te disser que eu não sei. É mesmo? Eu estava tentando, mais ou menos pelo título, pois é. chegar... E aí,
E a aí, resposta. é interessante a gente fazer isso. Eu não sei, mas isso vai me A pedir... diretora soprou, é tipo o ébano e o marfim, é isso, diretora? O marfim, ivory. No caso, ivory. O ébano e o marfim, obrigado. Pronto. Minha diretora é internacional demais. Pois é, mas aqui vamos para a questão. Eu não sei. Eu vou conseguir responder a questão? Pelo título, não. Consigo. Pelo título? Não só pelo título. Estou Sim. dizendo, eu tenho essa Não, você informação que eu consegue não tenho. Com as outras estratégias que, né, o aluno, que Exato. o candidato de inglês estudou ao longo do período e sabe. Porque às vezes eu tentei ir pelo título, porque às vezes o título pode te remeter a alguma coisa. Aí não esclarece se é um aprendizado compartilhado, necessidade de donativos. O título não esclarece bem a questão, né? Então, você olha a letra, ele está fazendo uma comparação, não, ele está juntando, no caso, o ébano E o marfim. e o marfim, e aí ele vai dizendo que existe uma harmonia, que ao lado eles, no piano, ele vai tocar. Então, eu estou fazendo uma tradução e eu estou perdendo tempo. Esse quarto verso me diz alguma coisa, que por exemplo, good, bad... There is good and bad in Eu conheço muito everyone. bem. Digo assim, no geral, as pessoas conhecem muito bem. Me ajuda essas palavras que eu conheço dentro do texto, que o candidato conhece? Essa é a line que vai responder a questão. Essa é a linha que vai responder a Aí questão? você já sabe Não a foi resposta. combinado, hein? Não foi combinado, candidato. Então, seria o bem em relação ao mal, é isso? Exato. É isso que ele defende? Então, a resposta correta seria a letra D. E olha como não é difícil, né? Eu fui exatamente nas palavras que eu conhecia dentro do texto, que eu quero confidenciar a vocês, são muito poucas, eu já falei, tenho dificuldade com a língua estrangeira, com o inglês. Eu conhecia poucas palavras, né? Perfect, harmony, good, bad, e isso me trouxe mais ou menos chegar no caminho certo da questão. Exato. Né? E ainda a gente poderia, talvez, confundir na última, que é o respeito étnico. Porque ele fala de viver em harmonia, de que... ele fala da harmonia, ele fala que a gente pode ir onde nós precisarmos ir juntos, né? E precisamos disso para sobreviver nesse mundo, a última linha diz, né? Each other what we need to survive together alive. Então, seria algo que daria para a gente entender que seria o respeito étnico. Mas não está falando nada de respeito étnico, não está falando de etnia. A única pista que a gente tem é do bem em relação ao mal. Em tradução livre, a quarta frase me diz exatamente o quê? Eu sei que a gente não pode traduzir, professor. Existe o bom e o mal em cada um de nós, em todo mundo. Entendi. In everyone seria em todo mundo, em todos. Tá? Vamos passar por então, nós. Aí a gente vai para as estratégias que a gente estava conversando. Que são importantes. Que a gente usou bastante aqui. Para entender a questão. Exato. Por favor, próximo slide, por gentileza. Onde a gente tem ali estratégias de leitura. Então, a gente já reconheceu o gênero textual, era uma letra de uma música, né, uma canção, no caso. Tá? A gente reconheceu cognatos. E aí, como é que a gente reconhece um cognato? Você pontuou bem, Diego, quando você disse que existem cognatos que eles não são exatamente aquilo que aparentam ser, que são os false friends. Né? Aí você tem que tomar cuidado para não dizer, está dizendo um amigo falso, né? False friends. False já é um cognato, né? Que é falso. Então, assim, os cognatos, eles existem por quê? Porque o português, ele é de origem latina, né? E existem muitas palavras da língua inglesa que são de origens latinas. Então, assim, surgem os cognatos. Então, hospital, eu não gosto de procurar cognato porque a gente vicia. E, como professor de inglês, a gente sempre procura a palavra mais distante do nosso idioma, né? Mas hospital é um. Intention, no caso você já sabe o que é. Tem aquela brincadeirinha do push e pull. Quando eu falo push, você acha que é puxar, mas na verdade é empurrar. Né? Então, a dica é você procurar essas palavras que são cognatas. Essa estratégia talvez seja uma das primeiras que a gente aprende, né? Essa estratégia do cognatos, ali quando você entra no ensino médio, acho que é a primeira coisa que você começa a trazer para dentro do seu entendimento do inglês para te ajudar a compreender o texto, seja ele verbal ou não. Esse cognato, eu vou falar por mim, né? Não quero generalizar, mas é uma das coisas que mais me ajuda. Não sei se vai ajudar todo mundo, mas você ter palavras que se parecem com a língua, né? No caso, o português,
ajuda muito na compreensão textual. A gente viu isso na resolução da questão. E vocabulário, né? Que a gente está falando de vocabulário, que é uma coisa que você adquire não decorando, usando. Qual é a melhor forma? Usar. Vamos escutar música, que é, a gente viu um exemplo, assistir séries de TV com legenda em inglês e o áudio em inglês. Pode ser, não precisa ser uma nova, para você, que você tem problema de entender aquilo que está acontecendo. Você já conhece aquele filme lá, aquela série, você vai lá e assiste um capítulo, assiste um episódio em inglês com a legenda em inglês. Exato. Fazer essa associação, né? Você lê também. Leitura. Adquirir vocabulário. Então, textos pequenos é bom. Tweets, por exemplo. Linguagem da internet. Você ganha muito vocabulário. Não dá para pegar um dicionário e sair tentando decorar tudo. A gente não vai aprender tudo, sabe? Imagina, precisa de contexto. Você precisa... Todas as palavras, isso não vai acontecer. E os cognatos, falando do vocabulário, existem palavras em inglês que a gente conhece. Sim. Muitas. Não precisa ser só cognato. Do nosso dia a dia, verdade. Né? Então, o conhecimento prévio vai ser o conhecimento que você tem sobre aquele assunto. Então, a gente viu uma letra de uma música. Poderia estar falando sobre problemas étnicos? Poderia. O que é que eu sei sobre isso? Né? Então, no texto que você está lendo, você já pode ver se você tem um conhecimento prévio sobre aquilo. Tá? Aqui você tem duas estratégias no quarto ponto, que é o skimming e o scanning. Né? Se a gente for falar de nome, da parte teórica, não vai ser legal para o aluno. Mas skimming e scanning é nada mais, nada menos do que você procurar a informação que você precisa. Tá? Skimming é você pegar o contexto geral, qual a ideia do texto, o tema. Tá? Você dá uma olhada rápida. E aí, eu já sei, é sobre isso. Não precisa se detalhar na leitura. E o scanning é você procurar a informação que você precisa. Tá? Informação não verbal. São as imagens que a gente vê em infográficos, que a gente vê em tirinhas, em cartoons, que vai ajudar na interpretação do texto. Tá? A inferência contextual e palavras-chave foi o que a gente fez na letra da música. Sim. Né? Então, inferência contextual é você deduzir sobre o que é o texto. Aí a gente fala de tema mesmo. Tá? E as palavras-chave foi o que a gente fez ali com good and evil. Eu acho que procurar as palavras-chave ajuda muito. Seria algo que você utilizaria? Eu utilizaria. Seria uma estratégia que eu utilizaria. Né? Com o meu nível de inglês, seria a estratégia que eu utilizaria. Tá bom. O nível tá bom. Próximo slide. Gramática e vocabulário. Já falou um pouquinho. A gramática é algo inédito. Por quê? Porque a gente sempre acha que a gramática ela é necessária na prova do Enem, mas não, ela não é o foco. Ela é necessária porque você precisa, tá? Você precisa saber da gramática, porque vai te ajudar no marcador do discurso. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos do que na gramática pode ajudar. Referência pronominal, qual é o pronome? Em inglês, por exemplo, o pronome pessoal, ele sempre tem que estar exposto. Então, você não pode dizer, escrever uma frase sem estar o pronome pessoal lá. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, você faz essa referência do pronome. Tá? E marcadores do discurso, as conjunções, aquelas que a gente precisa para linkar uma oração com a outra. Certo? Aí, voltando para vocabulário, prefixos e sufixos, que são os prefixos e sufixos também que a gente vê em português. Ajuda muito reconhecer os prefixos e sufixos. Né? Grau de adjetivo, se é o grau comparativo, inferioridade, superioridade, igualdade. Tá? E principalmente as formas verbais, os tempos. Né? Diferenciar o verbo regular, irregular, presente, passado, futuro, os modos simples. Né? É isso. Não é fácil não, professor. Não é fácil, mas gramática eu coloquei aqui para a gente só ter uma ideia, mas ela não é o foco. Não dá para perder o nosso tempo na prova em gramática, e sim com as estratégias para interpretação textual. É importante? mas não é o foco. Eu coloquei... Tem um último slide? Tem o último. Vamos passar para o último bem rapidinho. Tá. São só as dicas. Era exatamente isso que eu ia perguntar. São só as dicas. A gente treinar com os recursos disponíveis, resolução de questões, provas anteriores, aquela do Ebony and Ivory é uma questão do Enem, tá? Sim. Vocês podem conferir se eu acertei, se o Diego acertou também. Fui eu que respondi.
Fui eu. Vou dar uma olhada lá. A gente respondeu a letra D. É começar pelo gênero que tenha mais facilidade. Então, não começar por um texto científico, um artigo científico, mas um mais curtinho, para que você tenha familiaridade com o vocabulário. Né? Essa foi a dica que a gente mais falou. Não traduzir o texto todo. Não traduzir. Né? Não, a compreensão e interpretação é aquela diferenciação que eu fiz. Sim. Né? Compreensão, você pega dicas do texto. Está lá. Interpretação é sua dedução, sua indução, sua inferência. Né? Não traduzir o texto jamais. Tá? Tem gente que passa o tempo todinho tentando traduzir o texto. A gente conseguiu mostrar na questão que isso não é necessário, né? Isso. Talvez você acaba desperdiçando um tempo, né, que você Exato. poderia utilizar, sei lá, para redação, para outras coisas. E a gramática não é o foco. Gramática não então, é o foco. Leiam. Leitura, música, pega as dicas que a todo gente já tipo falou. de gênero textual em língua inglesa. Professor, muito obrigado pela sua You're aula. welcome. Me diverti hoje com o inglês. Eu prometo que o ano que vem, quando o senhor voltar para dar aula no nosso Sim. Foca no Enem de 2022, vou estar melhorzinho de inglês. Eu tenho certeza disso. Prometo. Muito obrigado. Ó, e vocês já sabem, né? A gente está falando de inglês, mas a gente está devendo sobre física, né? A gente ainda tem coisas para falar sobre física, termologia, eletromagnetismo. Isso aí, a gente vai mergulhar nesse universo. O professor Gustavo está aqui de volta. Vamos voltar lá. A gente parou no seu top 5, né? Isso, Na verdade, paramos em- no quarto tópico, não Isso, foi? eletromagnetismo. Que foi eletromagnetismo. Bota aí no nosso quadro digital, não deixa de ser um quadro digital. Brinquei isso demais com o diretor da Uninassal lá de Mossoró, que é um cara fantástico. Manda um abraço para ele. Eletromagnetismo e termologia. Nisso que a Isso, gente vai se isso. aprofundar agora. Então vamos para eletromagnetismo. Só para situar a galera que tá assistindo a gente pela internet, não viu a gente na TV, a gente dividiu a aula de física num top 5. A gente está agora no quarto item, que é eletromagnetismo. Vamos lá. Pessoal, primeiro, quando eu falo sobre eletromagnetismo, é bom falar sobre como um corpo é eletrizado, certo? São 3 formas: atrito, contato e indução eletrostática. Como é que é feita a eletrização por atrito? Eu vou ter 2 corpos neutros, certo? Eu vou colocar os próximos e vou atritar, certo? Esses corpos, de forma que um corpo ficará com as cargas positivas, certo? Ficará com prótons em excesso, e o outro ficará com uma carga negativa, com elétrons em excesso. Já quando eu falo de eletrização por contato, certo? Eu vou colocar esses corpos juntos, certo? Um corpo tem que estar eletrizado, seja positivamente ou negativamente, e o outro vai estar neutro. Após esse contato, eu vou ter uma redistribuição de cargas, e um corpo finalizará com uma carga positiva e o outro com uma carga negativa. Dentro de indução eletrostática, eu não vou ter contato, eu vou ter um corpo eletrizado, que eu chamo de indutor, e um corpo neutro, que eu chamo de induzido. Quando eu aproximar esse indutor de um induzido, certo? Vai Aquela bateria só por wireless, por exemplo, aquela que eu coloco. Tem uma bateria e coloco o meu celular em cima. É uma indução eletrostática? Sim, sim. É? Entra também em ondas, certo? Uma onda eletromagnética passando para um outro objeto. Isso é algo bem atual, né? Todo mundo, Sim, acho que sim. a grande maioria das pessoas tem, né? Um carregador, botar lá em cima. Eu não tenho, não, e mas ele- já vi. Eu também não tenho não, mas eu já vi por aí também, indução eletrostática. Quando eu falo de indução, já falei que eu vou ter o indutor, que é um corpo eletrizado, e o induzido, que é um corpo neutro, certo? Eu não vou ter contato, eu vou só aproximar, chegar muito próximo, e aí vem naquela pegada de os opostos se atraem, certo? Se o corpo está carregado positivamente, ele vai atrair o negativo, né, e vai repelir o positivo, e quando eu terminar essa indução, certo? O corpo que era induzido vai ter a mesma carga do corpo indutor, ok? Correto. Vamos passar para o próximo slide, que é termologia, se eu não me engano. Dentro de termologia, Diegão, eu vejo que você gosta muito de praia, vamos pegar aí, viu? Tem o verão aí, a gente tem ido um Olha pouquinho aí. à praia. Já deu o gancho. Termologia, que foi um item que você tocou na nossa aula da TV. Essa questão entre calor e temperatura. Existe essa confusão? O candidato faz muito essa confusão? Precisa se aprofundar nisso aí para, de repente, não perder uma questão na prova de física? Sim, sim. No conceito de calor e temperatura, é muito bom que ele tenha essa noção, né? O aluno, às vezes, confunde. Ah, estou sentindo calor, né? A gente fala muito aqui em Natal, né? Tá fazendo 36 graus
no Fala domingo. isso hoje. Nossa, como tá calor aqui em Natal Como hoje? está calor aqui? Calor é nada mais, nada menos do que energia térmica em movimento. Essa é a definição para calor, certo? É energia térmica em movimento, passando de um corpo para o outro. Quando eu eu faço falo essa de referência de calor com clima, então no caso é temperatura, é isso? Isso. Temperatura, que é o grau de agitação das moléculas. Eu dou muito nas aulas um exemplo que é do Carnatal. Você não gosta do Carnatal que eu sei. Carnatal, Certo? eu consigo entender melhor, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tem um espaço pequeno que é aquele corredor da folia, certo? Sim. E tem muitas moléculas, muita gente. E está em movimentação. Sim. Está se batendo ali. Todo mundo ali, ó. E a gente sente uma temperatura, né, subindo. Quando Exato. a gente sai do corredor, a gente espalha mais as moléculas, certo? Dá uma aliviada. É verdade. Tá vendo é aí, ó? verdade. É verdade. Passa do lado do arena, a gente dá uma abaixada na temperatura. Ou seja, temperatura. Quando eu tenho as moléculas muito agitadas, eu tenho uma temperatura maior. Quando eu tenho as moléculas mais calmas, eu tenho uma temperatura menor. Você pode perguntar, tem um grau que eu não vou ter uma temperatura, ou seja, que eu vou ter um grau zero de movimentação de moléculas? Sim, que é o 0 Kelvin, né? O 0 Kelvin, eu não tenho movimento molecular, então eu tenho perfeito ali, não tenho nada de grau de elevação ou diminuição de temperatura. Ok? Entendemos aí, hein? Já a diferença entre calor e temperatura. Isso é um item fundamental para a sua prova de física. Vamos passar agora para fluxo de calor. Exatamente. Fluxo de calor é nada mais nada menos do que saber como é que o calor flui, certo? Sempre vai fluir de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Isso aí é batido, certo? Sempre que eu falo isso, eu dou exemplo de dois copos, um copo com água quente e um com água gelada. Se eu aproximar, é muito mais fácil e é fisicamente comprovado que o copo de água quente aqueça a água do copo frio, certo? É mesmo, professor? Sério? Faça em casa o teste. Se eu colocar um copo de água gelada e um Sim. copo de água quente, Aproxime. junto é o copo de água... Quente, que vai passar calor para o copo de água fria. A tendência é que o meu copo gelado fique... Entre em equilíbrio térmico. Eles vão procurar até chegar numa temperatura igual. Mas sempre vai fluir do copo mais quente para o copo mais frio. mais frio. Ok? Ok. Transferência de calor, pode passar o slide, porque eu abri um pouquinho desse conteúdo, certo? Acho que é Xuxa o nome do rapaz, né? Xuxa, ó, aprendeu. Vou passar. Mas Xuxa tá de férias. Um abraço pra Ih. Xuxa que tá de férias. Mas não tem problema não, os meninos lá tiram onda. Passa mais... Pronto. Aqui, transmissão de calor. Transmissão de calor, né? Temos três. Temos a radiação ou irradiação, o nome não vai importar, é a mesma forma, certo? Convecção e condução. Aqui é a parte que Diego gosta, que é a parte de praia, de convecção. Vamos ver se ele pega aí o gancho. Vamos ver se eu entendi Carnatal, pode ser que eu entenda aí. Hein? Pode passar. Vamos passar, por gentileza, o slide. Isso, Ok. radiação e irradiação. Radiação. Tem um sol muito grande aí, certo? Então a gente primeiro tem que lembrar que calor, certo? Ele se propaga na resistência de matéria, volta lá para ondas na aula que deu na TV, certo? Ou seja, ele se propaga no vácuo e é dessa forma como a Terra é aquecida pelo Sol. O Sol envia raios infravermelhos, certo? Passa calor para a Terra, essa energia térmica em movimento, até chegar a gente. É uma forma de transmissão que transporta energia térmica por ondas eletromagnéticas. Mais uma vez, voltando para a aula de ondas, certo? No vácuo, elas se propagam. E o exemplo que eu trouxe é que o Sol irradiando a Terra, certo? Então, é esse o tipo de aquecimento. Estamos lá em Ponta Negra, né, sentindo aquele climazinho ótimo daquele Natal. É o Sol passando calor por radiação para a gente. Essa relação entre radiação e radiação, Sol, Terra, é uma questão que cai com uma frequência? Porque, assim, ao longo dos anos, a gente trata bem desse tema, né? Sim, Dessa questão de temperatura, radiação e radiação, dessa relação entre Sol e Terra. É uma relação da qual eu preciso ficar atento para a prova de física, professor? Sim, sim. Tem uma questão do Enem que ele dá um exemplo de uma garrafa térmica e ele quer saber quais são os processos de transmissão de calor que tem ali. Então, ele fala que ela está exposta ao Sol, então a gente já pega que era radiação, né? Sim. Aí quer saber como é que ela conserva essa temperatura do café dentro da garrafa térmica, que é outro tipo de transmissão de calor. Então, o aluno tem que estar muito atento para isso, porque o Enem gosta muito dessas imagens, certo? De mostrar. Os alunos têm muito medo da questão ser extensa, como o Cleiton falou no inglês, de ter um texto muito grande. Na realidade, o Enem, às vezes, com uma imagem, ele mostra muito e pede só e somente só que você diga qual tipo de transmissão de calor, por exemplo, certo? Pode passar. Vamos passar agora para falar de
Convecção. Eu botei aqui o ar-condicionado, mas eu vou pegar a praia, certo, Diego? Mas fique à vontade, se você quiser ir no ar-condicionado também, a gente tá junto. É um método que se propaga nos fluidos. Lembrando que fluidos são líquidos e gasosos, certo? A gente confunde muito fluido só com água, né? Ah, é água. Não, é líquido e gasoso, ok? Temos o ar mais frio, certo? O ar que é mais denso e o ar que é menos denso, que é o ar quente. Então, só que o ar-condicionado, a gente nunca vai instalar no chão o ar-condicionado, certo? Se eu instalar, o ar que é mais denso, que é o ar frio, vai ficar só no chão e não vai trazer essa sensação térmica de frio para a gente. Então, a gente tem que botar em cima, por quê? Porque o ar mais denso desce, o ar mais quente sobe, criando uma corrente de convecção. Isso é análogo à praia, certo? Quando você está lá na praia, Diegão, pela manhã, a areia está muito quente, correto? E o mar está bem geladinho, está naquele mergulho massa. Ou seja, eu tenho uma brisa marítima, o ar menos denso, né, que é o ar quente, ele vai passar para o mar e o mar vai empurrar uma brisa para a gente sente aquele frio massa. E de noite... fazendo essa convecção. Isso, e de noite é o inverso. A areia está fria e a água da praia está quente, ok? Uma dica aí para quem vai aproveitar o verão. Ó, tá vendo? Física tá em tudo, minha gente. Tá no verão, viu? Tá no verão, inclusive, olha aí. Outro exemplo é o ar-condicionado, como eu disse, e eu falo muito que a gente aquece a água por convecção, certo? Se você colocar numa panela a casa de vidro transparente, Sim. certo? E você colocar uma folhinha, você vê essa folhinha se movendo, Sim. certo? Num ciclo de convecção. Quando até você faz chá, isso acontece. Olha aí. Exatamente quando você faz chá, você consegue compreender. Tá em tudo, tá em tudo. Tá em tudo. Eu tô começando a gostar, vai dar certo. Por último, vamos passar para o nosso próximo slide. Falamos de convecção e agora nós vamos falar de condução. Condução. Não confunda condução com indução eletromagnética, certo? Não confunda os nomes. Condução é uma transmissão comum nos sólidos. Eu trouxe aí o rapaz segurando uma barra de ferro próximo a uma chama, certo? Eu vou me aproximar mais um pouquinho, posso? Pode, fica à vontade, professor. Essa chama vai começar a aquecer a ponta dessa barra e esse rapaz vai sentir esse aquecimento lá com o passar do tempo, certo? Análogo, vamos pegar o chá que você fez, você deixou uma colher de ferro dentro da panelinha lá que faz chá. Quando você vai pegar... ela está extremamente quente. Está muito quente, certo? A água foi aquecida por convecção, passou calor por condução pela colher e você sofreu o efeito do aquecimento. A prova pode trazer essa vamos dizer assim, mistura de transmissão de calor, condução, indução, Sim, numa mesma questão? Também tem questão sobre isso, se o aluno procurar aí pela internet, ele acha. É uma questão sobre uma panela que ela mostra uma panela no fogo sendo aquecida e ele quer saber, né, por que a panela aqueceu, por que a água aqueceu e por que a colher aqueceu. Ela traz sempre essa relação, né? Nunca vem só um método, sempre vem misturado. É uma prova muito contextualizada. São quantas questões de física, professor? Me perdoe. A prova de ciências da natureza e tecnologia tem 45 questões e física são 15. É 15 de física, 15 de química e 15 de biologia, certo? Essa é a divisão. Só tem o último slide, mas eu gostaria de dar algumas dicas para a prova de física para o pessoal, certo? Excelente. Vamos falar dicas para a prova de física. Não está aqui no slide, mas eu já sei decorado. Galerinha, primeiro, escrevam muito na prova. Vocês têm esse método de escrever na prova. Tudo que a prova der de cálculo, de valores, certo? Ah, eu vi uma questão de mecânica que tem 15 newtons. Anota, bota assim, dados, 15 newtons, e vai escrevendo. Tenta pegar o que a questão lhe deu de texto e transformar isso numa fórmula, certo? Física, além de ter cálculo matemático, tem também o texto para você interpretar. Você tem que ler bem o texto. Qualquer matéria para o Enem tem que ter o texto. E por último, não se aperreia, vai devagarzinho. Vai na calma. O aluno quer muito correr, quer terminar muito cedo. Tá lá o fiscal puxando o tempo de prova. Cara, não se aperreia, vai devagarzinho, vai na calmaria que dá certo. Eu gosto muito de brincar com a frase que eu coloquei aqui no final, né? Que é venha pro lado físico da força. O senhor é fã de Star Wars, Eu sou fã de Star Wars. Percebi. E nesse Enem, pessoal, que a força, ou melhor, de forma física, que a massa vezes a aceleração estejam com vocês. Boa prova, espero que vocês se realizem aí e conquistem seus sonhos. Muito obrigado, Diego. Professor, muito obrigado pela aula. Obrigado. Gostei, entendi bem física, hein, com você. Tá em tudo, tá em tudo. Entendi bem, tá em tudo. Olha só, gente, muito obrigado pela companhia no nosso Foca no Enem digital aqui na internet. Lembrando que a gente se encontra sábado na TV, tá? Então você fica coladinho com a gente. Se você perdeu alguma matéria, você pode entrar nas nossas redes sociais, nosso facebook.com/tv.negrarn, no nosso YouTube e também no nosso site.
Boa prova, a gente se encontra no próximo sábado. Valeu, tchau. Foca no Enem. Oferecimento Uninasal, presencial ou digital, porque o aprendizado não para.